Momento do Discipulado. Em um mundo mau, o discípulo não só se refugia no Senhor, ele se regozija por isso. Eu quero comentar essas coisas aqui. É necessário a gente entender e passar para a nova geração com mais ênfase ainda do que recebemos e, se possível, com muito empenho, a noção de que o mundo está posto no maligno, é mau, não é de Deus e nos odeia. E não dá para ter diálogo com o mundo, não dá para conciliar nada. Nós somos de Deus e qualquer tolerância para com o mundo significa afronta a Deus. Isso está em Tiago, no capítulo 4, chamando até de infiéis aqueles que amam o mundo ou as coisas que há no mundo. São infiéis a Deus. Quem é de Deus tem que morrer para o mundo. E quem gosta do mundo, de alguma coisa do mundo, seja o futebol, músicas, filmes, diversões, passeios, comidas, bebidas, quem ama essas coisas no mundo está ofendendo a Deus, está ofendendo a santidade de Deus, descumprindo o primeiro mandamento, que é de a gente dedicar amor e consideração a Deus e a nada mais. Quando você gosta de coisas do mundo, põe seu coração nessas coisas, você está ofendendo a Deus. Essa doutrina da santificação, separação do mundo, precisa ser ensinada com muita ênfase para as novas gerações. Sempre foi assim, desde que o mundo se afastou de Deus, o Senhor começou a separar um povo para si. Desde que o Adão e Eva pecaram, Deus os separou do Jardim do Éden, e depois, quando eles tiveram Caim e Abel, e o Caim matou Abel, e o Caim ficou como a única geração aqui na terra, e foi contaminando os seus descendentes. O Senhor separou a família de Sete, outro filho de Adão, mas depois que toda a raça humana se contaminou, Deus destruiu a raça humana e salvou a família de Noé para começar tudo de novo. Este sempre foi o propósito de Deus e continua sendo. A orientação que damos e que tiramos da Bíblia para crentes que estão insatisfeitos nas suas igrejas, quando a igreja está mundanizada, acobertando pecados, a direção da igreja está com o coração no dinheiro, não é para você ficar ali. Aquilo virou uma Babilônia. Saí dela, povo meu, é a ordem do Senhor. Saí dela, povo meu, para não serdes cúmplices nos seus pecados. Entenda isto. Se você permanece, você é cúmplice nos pecados. Mas fazer o quê? Você não tem força para fazer coisas acontecerem ali. Nós não temos realmente, mas tem que sair dali. Então, se separe. A doutrina da separação, a doutrina da santificação é fundamental na Bíblia. A orientação que nós damos para um aluno, um estudante na escola, quando o ambiente está contaminado, é ele se separar daquele ambiente. Se ele levantar a bandeira, levar a Bíblia para a escola, claro que muitos vão zombar e rir dele, mas ele vai nuclear outros em volta dele que estão na mesma situação, e aquilo vai ser bom para eles, o apoio, a unidade dos cristãos na escola. Mesma coisa num ambiente de trabalho e a mesma coisa num ambiente militar. Deus quer que os seus se unam, mas que se separem do mundo. Isso tem que ficar muito claro. Mas separar do mundo e a gente vai sofrer o isolamento? Não, você vai se unir aos que são do Senhor, vai se refugiar no Senhor, gastar mais tempo com Deus, vai se refugiar no Senhor e junto com os outros que também querem andar como você. Se você não fizer isto, você vai acabar enfraquecido.
e não vai conseguir se manter fiel enquanto você está assolado por uma lavagem cerebral à sua volta. O mundo faz uma lavagem cerebral, uma contaminação, televisão e coisa do mundo, internet, conversa dos outros, ambiente de trabalho, sedução do mundo. Tudo isso massacra você se você não se refugiar no Senhor e não se unir com seus irmãos, não vai conseguir vencer essa situação. Bem, eu tenho orientado nosso povo a isto: se santifique, se separe do mundo, não tenha medo de ser chamado disso ou daquilo pelos do mundo. Eles vão acusar, rir, zombar, criticar você. Não tenha medo, mas se una com seus irmãos, senão você não vai conseguir ficar firme. Vai acontecer de ser contaminado, você não vai resistir à pressão. Não fique ali perto da tentação, fuja da tentação e se reúna com seus irmãos. Davi tem um salmo muito interessante, o Salmo 35, que menciona as dificuldades que ele teve com relação às outras pessoas. Era um ambiente muito difícil. Eram pessoas que se tornavam inimigas, outros se tornavam amigos com falsidade, tentando derrubar Davi. Outros estavam perto dele querendo colocar armadilhas para ele cair, armando laços aos passos dele. O inimigo falava grosso, acusando Davi. Tudo isso acontecia com ele. Pessoas iníquas se levantavam para acusar Davi, eram falsas testemunhas contra ele, pagavam o bem com o mal e, apesar de Davi procurar fazer o bem, eles estavam sempre afligindo a alma de Davi. Eram falsos, se comportavam como irmãos, mas queriam ver Davi cair, esperando que ele tropeçasse. E quando de alguma forma Davi tropeçava, eles vinham em cima e se manifestavam e se revelavam. Isso vai acontecer com você também. Existem parentes que não são amigos, não. Eles estão ali ocupando você, roubando o seu tempo enquanto você está com eles. Mas a hora em que você tropeçar, em que passar por algum problema, eles vão cair de pau em cima de você. Portanto, entenda, tem que se separar daquilo que não é de Deus, de todo o ambiente que não é de Deus. Ame as pessoas mesmo à distância. Ore por elas quando estiver junto, fale de Jesus, mas não se misture com elas, porque se você se misturar, você vai acabar se contaminando. Esse tipo de gente não quer o nosso bem. Eles não são nossos amigos, são colegas de trabalho, de escola, são parentes, são vizinhos, mas entenda, são adversários. Então você se refugie no Senhor, se fortaleça no Senhor, junto com aqueles que são do Senhor. Mas eu quero focalizar um outro aspecto ainda muito importante. Nesse Salmo 35, Davi diz: olha, eu vou entregar a Deus tudo isso, essas situações difíceis todas que eu tenho passado, vou entregar a Deus. E o versículo 9, e a minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. A minha alma se deleitará, eu vou me regozijar no Senhor. Comece a entender isso. Se há muitos à sua volta que não são do Senhor, que falam mal, praticam mal, se voltam contra você, se alegre. Jesus diz, quando todas essas coisas se tornarem ruins no mundo, tudo isso começar a acontecer, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Primeiro, você saiba que se o mundo está mal, agitado, está muito mais próxima a volta de Jesus. Por outro lado, se regozije pelo fato de Deus não ter deixado você naquele ambiente contaminado. Você se alegre pelo privilégio que Deus te deu de ser diferente, de ter sido pescado pelo Senhor, de ter sido salvo, buscado
pelo Espírito de Deus. Onde você estava no pecado, Deus tirou você de lá. Se alegre. Eu, de vez em quando, ouço uma pessoa dizer assim: minha situação está difícil, lá em casa eu sou o único crente. Fico pensando, meu irmão, você tem um privilégio de ser o primeiro. E Deus escolheu você para dar testemunho, para levantar a bandeira do Senhor, para ser feliz, levar a palavra para os outros e os outros poderem vir após você. Seja alegre, seja feliz, louve ao Senhor por isto, ao invés de ficar reclamando que os outros não estão com você. Louve ao Senhor pelo privilégio de você não ser como os outros. Isso é um privilégio que nós temos. Cada vez que vemos o mundo mal nos perseguindo, o mundo feroz, se regozije, porque Deus é o seu refúgio. Ele não vai deixar uma ponta qualquer de unha encostar em você se não tiver um propósito, e se ele quiser com um propósito, então vai ser para o seu bem. Louve a Deus por isso, porque ele guarda você. Se refugie nele, mas não se refugie triste, chorando, se lamentando do que você está perdendo no mundo. Está perdendo, sim, festinhas, está perdendo a companhia de conversas e bebidas e prazeres do mundo, está perdendo, sim, oportunidades de pecado do sexo no mundo. Você está perdendo, sim, mas está ganhando muito mais. A vida eterna, a aprovação de Deus, a alegria de ser da família de Deus, o apoio de irmãos que amam o Senhor, é algo indizível. Não tem palavras para expressar a alegria de ser do Senhor, mesmo em um mundo mau e corrompido, no qual você precisa resplandecer como luzeiro de Cristo. Filipenses 2,15. Este é o privilégio que Deus deu para você. No meio de uma família em que ninguém quer saber do Senhor, você vai ser luz, feliz, cantar, louvar, glorificar a Deus, testemunhar do Senhor e se alegrar, porque você não está como eles, porque você não está no pecado como eles, se regozijar. Não fique falando mal deles, não fique condenando o pecado deles, não, o caminho não é por aí. Mas se alegre no Senhor pelo fato de você ter sido resgatado. Se alegre no Senhor por você pertencer a Ele. Se alegre no Senhor com a promessa da salvação e que você não a queira perder. Se alegre no Senhor com a promessa da vida eterna. Isso é um privilégio maravilhoso. Não é para você se entristecer por ser o único na família do Senhor, é para você se alegrar pelo privilégio que você deu de testemunhar para a família. Deus precisa que alguém testemunhe para a sua família, então seja você. Não fique reclamando dos pecados dos familiares. Eles estão nisso porque nasceram nisso e vivem nisso e não sabem fazer outra coisa. Quando eles pecam, fazem o que é normal, porque eles vivem no pecado. Você é que não é para entrar nesta. Se separe dos pecados, mas se alegre no Senhor. Se separe dos pecados dos familiares, dos colegas, dos amigos, dos vizinhos. Se separe do pecado deles, mas se alegre no Senhor e busque os que são do Senhor para se alegrar mais ainda. Isso é o privilégio que você deu. E como Deus é Deus, você vai ver milagres e maravilhas acontecerem. De repente, um deles vai se converter, outro vai se arrepender dos seus pecados. Você vai ver Deus atuando, mas desde que você faça essas duas coisas, se separe, não se misture. Por outro lado, se alegre, se regozije na presença deles. Cante louvores, levante as mãos, glorifique ao Senhor, mostre a sua alegria. Eles precisam ver isto em você. Entenda isto para você viver e ensinar aos novos. Os novos vão aprender com muito mais rapidez e facilidade que você. Mas ensine, se ponha a ensinar isso, que o cristão não é um coitadinho no mundo, o cristão é um feliz, alcançado pelo Senhor e separado do mundo. O cristão é um feliz. Entenda isto, meu irmão, minha irmã.